Noite, Igreja do Deus vivo. O exaltado, único Deus reina neste lugar. Te escolheu, te elegeu, te atraiu para certamente te abençoar. Pastora Rita quase pregou a mensagem, mas isso só traz paz ao meu coração e significa que caminhamos no mesmo espírito. E temos visitante na casa do Pai pela segunda vez. Meus amigos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Obrigada, minha irmã. Nós amamos vocês e estamos muito, muito felizes de vê-los aqui. Pode se assentar em nome de Jesus. Vamos para a palavra, ver o que o nosso Deus tem para nós nessa noite. Certamente bênção, renovação, libertação, cura, novidade de vida. Te convido em nome de Jesus Cristo a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 19. Não foi fácil. Cadê a pastora Mariusa? Está aqui? Semana passada nós comentamos que não é fácil chegar no altar. Eu subi 22 andares. Falei, nossa, eu achei que eu estava melhor. Não tinha energia. Antes, porém, eu fui a uma audiência. Nunca havia estado numa audiência, soube hoje que teria uma e fui. Mas vi o poder e a graça do Senhor em tudo isso e cá estamos, né? Que o Senhor venha a ser engrandecido na sua vida com seus feitos tremendos e que não seja a minha incapacidade que possa inibir a sua graça e poder. Isso diz o que é santo, isso diz o que é verdadeiro. Lucas, capítulo de número 19. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e porque ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a uma figueira brava, talvez esteja na sua versão, para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Jesus disse-lhe, hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Pai, em nome de Jesus Cristo, eis-nos aqui totalmente expostos ao poder da sua palavra, e eu te rogo, rocha minha, em nome de Jesus Cristo, toma-nos a todos nas tuas mãos, eleva-nos, ó Pai, para mais perto de ti, promove em nós a mudança necessária, cria em nós a condição necessária, para que o Senhor possa nos tratar e nos abençoar. Santo Espírito, tu és a minha maior necessidade, eu te preciso, eu te desejo, vem sobre mim de uma forma a me capacitar a tratar da glória do Deus vivo, com rebaneira, Pai, em nome de Jesus, recanerefa, toma o seu lugar de primeiro, toma o seu lugar de principal e continua reinando neste lugar, abre os ouvidos espirituais, aquebranta o coração e sela-nos, ó Deus, mais uma vez, com a grandeza da sua verdade, promovendo em nós vida nova e vida abundante. Assim eu oro com fé no poder do nome de Jesus Cristo. Pode aplaudir porque é para o Senhor. Aleluia. Seja exaltado, seja engrandecido. Recebe, Pai, o nosso louvor. Recebe, Senhor Jesus, a nossa adoração. Eu intitulei essa mensagem, Vinde e Vede.
Vinde e vede. É uma expressão bíblica que você não encontra nesse texto, mas você vai entender por que o Espírito Santo me levou por esse caminho. Quando você olha para o início do texto, tendo Jesus entrado em Jericó, há algo que eu quero comentar com vocês, eu acredito que a grande maioria já sabe, talvez alguns não. Havia 2 Jericós. Por isso que em alguns textos bíblicos, você encontra o relato de Jesus curando um cego, em outros, Jesus curando 2 cegos, e aí aqueles que não são conhecedores e nem amantes da palavra, pensam poder atribuir um erro aqui, na verdade não existe isso na palavra do Senhor. Jesus, saindo de uma Jericó da antiga, curou um. Entrando na nova, curou 2. Uma cidade distava da outra coisa de 1 quilômetro. Então, guarde isso, porque se alguém um dia questionar a veracidade da palavra do Senhor, você pode instruí-lo. Mas devo dizer-lhe que você não vai defender a Deus, porquanto Ele não precisa, e é o contrário. Ele que nos defende o tempo todo, vela e zela pela sua palavra para cumprir. Olhando para o texto, vemos Jesus passando em Jericó. Jericó desconstrua, se você tem aí na sua mente, no seu entendimento, uma aldeia pequenininha, esquecidinha. Era uma metrópole, uma cidade de grande comércio. A palavra Jericó significa perfume, aroma. Era uma cidade de um comércio opulento. Estaria assim como hoje, tipo uma São Paulo, considerando tamanho de comércio com Brasília. Por quê? Você vai entender. A Brasília, o centro das decisões era Jerusalém. Quando você olha para a palavra do Senhor, você percebe que Israel, até a pastora mencionou isso aqui hoje, apesar de ser o povo escolhido de Deus, passou por alguns cativeiros, passou por domínios de povos estrangeiros, e isso se deu por conta da sua desobediência. Exemplo disso, nós temos o cativeiro babilônico, temos o cativeiro assírio, que removia todos da sua nação e levava-os para escravizá-los lá na terra deles. Aqui no texto que nós lemos, o domínio é romano. Então, é muito mais rentável para os romanos deixar todos na sua terra e ali impor tributos, taxações abusivas e cobrar impostos deles. E nessa situação nasce os publicanos. Quem são os publicanos? São pessoas, povo de Israel, que agora taxam seus próprios irmãos. E nós começamos a construir uma situação para o nosso personagem, olhando sempre para a palavra. O que significa Zaqueu? Zaqueu significa justo, puro. Ele vem da abreviação Zak, em hebraico, que é puro. Temos sempre aquela motivação quando escolhemos o nome para os nossos filhos, que seja um ato profético. Nós queremos um nome que atribua qualidades, ou que lhe dê uma boa sorte, que lhe traga um bom destino. Muito mais era assim o povo de Israel, o povo de Judeu. Então imagine você que nasce um menino, e a sua mãe e o seu pai, que são servos de Deus, considerados filhos de Abraão, falam, eis que vamos chamá-lo de justo. Só que o seu caminhar, a sua história, aponta para nós uma outra situação. Embora ele tenha esse nome de justo, ele é uma pessoa que não vive de forma justa. E ele é rico. Por que ele é rico? Porque eram somente os ricos que eram chamados, convidados pelos romanos para se tornarem publicanos. Então, ele já é rico e ele começa a se tornar mais rico ainda, taxando impostos. Ele é um publicano. Para você entender o seu trabalho, ele chegava num comércio, essa garrafinha de água vamos custar ali, tipo, 1 denário. Custa 1 denário. A partir de agora, não custa mais. Ela vai custar 5 denários. 1 denário para você, que é o dono da garrafa, 2 denários para César e 2 denários para mim. Esse era o trabalho do publicano. Eles estabeleciam os valores, eles atribuíam os valores e iam assim enriquecendo. Então, imagine você como era Zaqueu visto naquele lugar. E entenda que talvez alguma coisa o direcionou para isso. A Bíblia diz para mim e para você que ele era de pequena estatura.
E ele pensa que talvez uma forma de ele se sobressair seja enriquecendo mais. E ele vai construindo um império. Jericó é praticamente dele. E quem é que ganha mais, um gerente ou um vendedor? O gerente. Ele é chefe dos publicanos. Então, ele vai enriquecendo, enriquecendo, enriquecendo e se iludindo que aquele dinheiro fraudulento que ele está adquirindo vai lhe dar, de repente, poder, vai gerar, talvez, amizade, aceitação. E é exatamente o contrário. Ele constrói uma montanha de dinheiro, mas aquilo ali, pelo menos aos olhos do povo de Israel, é só esterco, não tem nenhum valor. E ele fica ali, naquela situação. Zaqueu, o justo, não é tão justo assim. E vai enriquecendo cada dia mais. Mas eu quero construir, com a graça do Espírito Santo e com a sua colaboração, uma situação que mudou drasticamente a vida deste homem. É só mais uma manhã, é só um dia ordinário, praticamente igual. Mas aqui eu ouvi falar que Jesus está vindo em sua direção. Jesus sai da Galileia, leste, para cá, onde nasce o sol. Sai da Galileia, vem do leste. E olhe que interessante. Zaqueu se adianta e vai esperá-lo no caminho. A gente começa a entender que já havia um interesse no coração dele, porque a gente só sabe daquilo que nos interessa. Por exemplo, eu não sei nada de futebol, não consigo aprender, sei que sou um pouco inteligente, mas não para tanto. Não adianta você me explicar, porque isso não faz sentido para mim. Passando rapidamente diante da televisão, Copa do Brasil. Falei, não, de novo não. Copa no Brasil, aquele gasto, tem que cuidar de hotel, tem que cuidar não sei do quê, o dinheiro do povo. E fiquei bem brava. Meu esposo olhou para mim e falou, Nádia, é Copa do Brasil. Falei, então a Copa no Brasil não foi esses dias? Toda aquela bagunça, aquele gasto. Nádia, Copa do Brasil. Falei, o que eu estou te dizendo? A Copa no Brasil? Vem todo mundo, vai ter gasto, vai ter roubalheira. Falei, por que a gente não está se entendendo? Nós estamos falando do mesmo assunto. Ele falou, não estamos, Nádia. Copa no Brasil. Falei, Copa do Brasil. É diferente. Copa do Brasil, os times daqui. Pode explicar o que você quiser. Quer me dar uma receita de bolo? Não pode passar de 2 ingredientes. Eu não vou conseguir fazer, porque não me interessa. Amo bolo, mas eu não sei fazer. Limpo casa, esfrego o banheiro, faço o que você quiser, mas não peça para fazer um bolo. Então eu vejo na pessoa de Zaqueu um interesse crescendo, um interesse mudando. Ele sabe que Jesus vai para onde? Para Jerusalém. Como é que ele soube disso? Porque ele sabe quem é Jesus. Se Jesus vem de cá, da Galileia, atravessa retinho, ele poderia estar indo para Cesareia, para Betânia. Mas, contudo, todavia, o Espírito Santo trabalhando em Zaqueu faz Zaqueu entender que pela época do ano, um bom judeu só poderia estar indo para Jerusalém. Então, Jesus Cristo vem daqui, até mais ou menos a metade, imagine junto comigo, tipo um relógio assim, marcando 14h35, e vira para cá. Aonde é que está Zaqueu? Aqui, em cima de uma figueira, esperando Jesus Cristo. Os seus interesses estavam mudando dentro do coração dele, mas ninguém sabia disso. Para todos os outros publicanos naquele dia, era só mais um dia de comércio, era só um tilintar de outros denários caindo nos seus sactéis, mas no coração daquele homem algo já havia mudado. Ele ouviu dizer que o amigo dos pecadores, que por acaso não, mas por obra divina, caminhava também já acompanhado de Levi, que fora publicano. Poxa, mas Levi deixou tudo, saiu da alfândega e seguiu este homem a troco de nada, nem sequer 10%.
foi negociado. Ele abriu mão de tudo e segue este homem. Mais que isso, ele foi aceito por este homem. Então há algo nele que eu preciso, nem que seja de longe, poder contemplar. E ele se levanta de manhã e tudo que consome aquele coração é uma forma, é uma estratégia de ver Jesus. Mas ele era pequeno, ele era tão pequeno que a multidão o impedia de vir até Jesus Cristo. Então só lhe resta uma coisa: aquele homem que tinha tanto dinheiro, mas que não lhe assegurava nada, não lhe trazia nada de real valor, se esgueira por sobre uma figueira. E aí nós somos especialistas. Nós sabemos lidar com figueiras. O que foi que Adão fez para se aproximar de Deus? Foi até uma figueira. Ainda hoje nós temos as nossas figueiras. Cada um de nós já teve ou ainda tem uma figueira na sua vida. Aquilo que você atribui uma importância, um valor, como uma ferramenta para se aproximar do divino, é uma figueira na sua vida. A minha figueira foi a idolatria. Tem gente que tem outro tipo de figueira. E eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, que nessa noite o Senhor te convida, abandone a tua figueira. Esqueça-se desta figueira. Este homem incapacitado por causa da sua estatura de ver Jesus Cristo, se esgueira sobre aquele galho e fica ali escondidinho. E ele contempla Jesus vindo. Ele olha de longe e o vê. E não reconhece nenhum traço de realeza. Realmente, olhando para Jesus, nenhuma beleza nele víamos para que o desejássemos. Não há traço de riqueza, contudo, todavia, há algo de poder que está nele. E o aroma que procede da pessoa de Jesus Cristo, agora já ofusca toda Jericó, a ponto de qualquer nardo, bálsamo ou sândalo desaparecer, porque eis que vem se aproximando naquela manhã o lírio dos vales. E aquele homem que era motivado por essa curiosidade de ver o amigo dos pecadores, jamais imaginou que escondido receberia um olhar divino. Hoje, uma figueira frondosa que cresce no meio da igreja se chama inteligência artificial. Se você pegar e colocar ali algumas direções, esses dias eu ouvi uma oração que me comoveu. Que oração linda. Falei, nossa, nunca orei assim. Todavia, vazia, eram só palavras bonitas. Se você colocar a inteligência artificial em segundos, te dá uma bela mensagem, te dá um hino de louvor maravilhoso, orações que nenhum humano pode fazer, mas não há inteligência artificial que te conheça como Jesus Cristo conhece o teu coração. Aleluia. Seja exaltado o teu santo nome. Jesus Cristo vem passando. Aquele homem está escondido nas folhas da figueira. E de repente, o que ninguém esperava, porque todos os olhos estão postos na pessoa bendita de Jesus. Jesus olha para cima. Jesus veria Zaqueu em qualquer lugar. O Senhor vê o pecador em todo lugar. Toda verdade está nua e patente diante dos seus olhos, aquele que nós havemos de prestar contas. Ele teria visto Zaqueu em qualquer lugar, mas além de olhar para cima, ele chama Zaqueu. Ele sabe o meu nome. Se coloque no lugar de Zaqueu. Ele sabe o meu nome, ele sabe o teu nome, ele sabia o nome de Zaqueu. Imagine, não sei se você já teve oportunidade, se não teve, leia aquele livro quando Deus sussurra o seu nome,
Aquele livro é maravilhoso. Mas Jesus falou, Zaqueu, opa, ele conhece-me, ele sabe o meu nome. Jesus olha para ele e fala, Zaqueu, desce depressa, porque convém-me ficar na sua casa. Zaqueu desce apressadamente, como se fosse um grande amigo. Ele está pronto para receber Jesus na sua casa. Imagino que no caminho ele foi pensando, e se este homem quiser, de repente, passar uma revista no meu livro caixa? E se Jesus quiser me ver bem de perto, o que é que Jesus Cristo vai achar em mim? Só que isso não aconteceu. A casa de Zaqueu está cheia, mas não por causa de Zaqueu, por causa de Jesus Cristo. Aí os outros vão junto, mas aí nós encontramos quem? Os murmuradores, aqueles que colocam rótulos. Você escutou o que ele disse? Não, você tem certeza, você ouviu junto comigo? Ele disse mesmo que vai para a casa de Zaqueu, mas olhando assim para Zaqueu, Zaqueu não é digno. Você conhece Zaqueu? Sabe o que Zaqueu faz? Você tem noção de quem é esse homem? Como é que Jesus Cristo vai se hospedar na casa de um pecador? Ah, não, mas isso já é costume, é habitual. Ele se assenta com os pecadores, ele come com eles, ele até dorme na casa deles. E essa para mim sempre vai ser a maior graça do Evangelho, é que não depende da impressão que eu causo em você, não depende da impressão que você causa em mim, não depende daquilo que as pessoas atribuem sobre você, depende tão única e exclusivamente de quanto você cede lugar, de quanto você deseja, de quanto você deixa, de quanto você o ama, de quanto você o busca, de quanto você se entrega para Ele. Essa é a graça do Evangelho. O Senhor olha e Ele vê o profundo do seu coração, e isso não há inteligência artificial que faça. Ele conhece as marcas da sua dor. Olhando para você, se não pela graça do Espírito Santo, eu não sei a sua história, não sei o que você viveu, mas o Deus que nós servimos juntos nos conhece. Cada lágrima e cada gemido, tudo que eu passei em toda a minha vida, nos piores momentos da minha vida, foi o meu Salvador que esteve comigo. Quando ninguém mais acreditava, Ele acreditou. Foi um olhar e chamar pelo nome. Você pensa, eu vou ali na igreja. Você não veio na igreja porque você quis. Você vem neste lugar porque o Senhor um dia chamou o seu nome. Ele chama-nos para perto. Zaqueu se esgueirou em cima daquela figueira buscando Jesus Cristo. Mas o que ele não sabia é que Jesus Cristo já o buscava. E graças a Deus pelas oportunidades bem aproveitadas, graças a Deus pelas exposições completas e absolutas diante da majestade do nosso Deus, que nos molda a cada culto, que vem e faz nós como barro nas suas mãos e não nos lança fora da sua presença, apesar daquilo que nós somos. Porque Jesus Cristo estava a caminho de Jerusalém para morrer. E se Zaqueu dissesse, olha, eu gostaria muito, muito de ter uma casa de paz, mas não vai dar, porque eu não estou preparado. Eu vou arrumar a minha casa, eu vou dar uma maquiada nas minhas finanças, e aí o Senhor, quando estiver retornando, vem aqui, dorme aqui, fica aqui. Entendeu agora, né? E se não tiver tempo para você? E se não tiver tempo mais para mim? A pastora mencionou. Eu falo, a pastora tem uma capacidade assim de envergonhar a gente. Ela perguntou, você pode me substituir? Eu falei, impossível. Nem com um bisturi na mão eu poderia. A coberta. A minha neta nasceu, a minha filha tem 29 anos.
A coberta dela tem 29 anos. Eu não poderia ter dado? Ou você acha que eu não tenho condições de comprar uma coberta? Eu guardei a coberta. 29 anos. Quando ela vai na minha casa, ela dorme na coberta da mãe. Não precisava disso, gente. Você guarda um chinelinho, né? Um tipo topzinho, assim, de lembrança. Mas eu podia ter dado a coberta. Ela começou a falar, falei, ai, meu Deus, onde é que eu vou me esconder? Vivendo e aprendendo. Ainda bem, graças a Deus, que eu tenho um espírito ensinável, que ainda houve tempo. Semana passada, eu fui num velório. Me chamaram. Falei, gente, eu vou de uniforme, não dá tempo de ir em casa, não vou deixar vocês na mão, vou ir. Mas só que assim, tivemos aqui um pastor esses dias, o próprio pastor Maurício, eu acho que mencionou um outro pastor que ora pelo defunto, né? Lembram disso? Põe a mão e ora pelo defunto. Eu nem olho para o defunto, para você ter uma ideia. Não sei qual que é o aspecto, está bonito, está feio, não me interessa, porque já está morto, e eu falo isso. Falei, o negócio é o seguinte, vamos supor que não fosse ele, fosse você. Gente, foi a glória do Senhor naquele lugar. 15, 20 almas assim se rendendo. Por isso que Eclesiastes 7:2 diz para mim e diz para você que é muito, mas muito, muito melhor se estar na casa do luto do que na casa da festa. As pessoas se renderam. Falei, se fosse você, estaria pronto para estar deitadinho aqui? Falei, não se trata dele, ele já foi. Eu não sabia nem o nome do homem, era Leo ou Ir. Falei, gente, a mãe caprichou. Você quer pôr um ato profético também? Mas você que está aqui, você que me ouve, você que respira, tem que fazer a tua escolha. Conduzir por esse lado. Eu tenho uma grande dificuldade, que é seguir o roteirinho aqui. Esse roteirinho está na mão do nosso pastor. Mas olhar aqui para ele e seguir é outra coisa. O Espírito Santo vem, o Espírito Santo vai moldando. Jesus olhou para cima no versículo de número 5, na direção do pecador. Reconhecendo a voz de Deus, ouvindo a voz de Deus. Aonde é que você ouve a voz de Deus? Como é que você reconhece a voz de Deus? Uma das maneiras é estando em contato com a natureza. Para mim funciona muito estar diante do mar. Meu Deus, se aquilo não for Deus que fez, então não tem como explicar. Eu ouço a voz de Deus, eu reconheço Deus na natureza. Quando eu estou sozinha, quietinha, pensando em alguma coisa e vem uma ideia brilhante. Ai, meu Deus, claro que não fui eu, foi o Senhor, o seu Espírito. Então, a solitude nos faz conhecer a voz de Deus. Servo Jonatas, o Senhor tem te chamado para falar só no teu ouvido, só no secreto. Aquele irmão me lembra Paulo. Vocês sabiam que Paulo era assim? Vai passar uma novela aí, não é daquele jeito, viu, gente? Olha para o irmão ali e vê Paulo. Paulo, ele era de baixa estatura, a sua figura não trazia presença, mas quando abria a boca, era o poder e a graça do Senhor sendo derramado. Bradava com autoridade. Não é à toa que escreveu as cartas para nós até hoje. Os opositores se levantaram contra Zaqueu. Ele não. Aquele moço ali, acho que também não. Não sei não, mas eu acho que não. Ai, que bom que não sou eu. Ai, que maravilha, que não depende de ninguém, depende só de você e do quanto você busca. Eu acho que esse irmão também não está servindo. Quem sou eu? Não importa, gente. A opinião do outro. Por isso que nessa noite o Senhor quer falar com você a respeito disso. Que você está prestando muita atenção na opinião do outro. A opinião do outro não conta. A falaram, esqueça. Siga olhando para Cristo. Olha somente para Jesus, somente para a cruz. Fixa os olhos nele, não tira os olhos dele e siga-o. Vinde, o Senhor diz, e vede uma vida transformada. É isso que eu quero que você veja na vida de Zaqueu. Quando o Senhor me deu essa palavra, pai, não pode ser outra, vamos trocar aqui. Eu pensei, né, em outra coisa. Não. É uma vida
arrumada em todas as áreas. Não é para dar uma maquiadinha aqui e ali, deixar tudo torto. Não, 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 não. O Senhor disse para mim, por isso eu posso te dizer, vou deitar e vou dormir, que tem muita gente, anos e anos dentro da igreja e que a vida ainda não está nivelada com a sua verdade, nivelada em todas as áreas. Nós temos que olhar para a nossa vida em todas as áreas dela, identificar a mão do Senhor, a providência do Senhor, o tratamento de Deus, o querer e o cumprir, o realizar e o efetuar do Deus que nós servimos. Não importa tempo de igreja, você pode estar como eu, 30 anos dentro da casa do Pai, e a sua vida ainda não está ordinariamente como Ele quer. Então, nessa noite, eu perguntei, Pai, o que o Senhor quer falar a respeito de Zaqueu? Para você, que é da aliança, que está aqui nessa noite, é isso, que você se levante como ele se levantou. Exemplo da atitude dele, abrir mão do bom pelo melhor, trocar aquilo que aparentemente vale muito, mas pelo eterno. Esse homem tinha só dinheiro. Troque o teu bom pelo melhor. Abra mão. Esses dias o pastor falou um negócio que ficou entoando nos meus ouvidos até hoje. Que muitas vezes o nosso bolso é para ser o bolso do Senhor. Falei, o que ele quer dizer, Pai? Me fala. Uma vez eu vi um negócio na Bíblia, várias vezes já aconteceu comigo, talvez com você. Falei, não, tudo isso, meu Deus, é assim mesmo? É. Salmo 84 diz, a minha carne clama pelo Deus vivo. O dia que eu li, eu falei, brincadeira, né? O salmista estava empolgado. Minha carne clama pelo Deus vivo? Que negócio é esse? Minha carne não. Minha carne quer repouso. Não é que a minha carne clama? Se eu não busco, a minha carne sente falta dele. Isso é real. Uma vez eu vi, várias outras também na Bíblia, ou aqui no altar, alguém falando, não, você oferta, Deus vai multiplicar por 10, Deus vai multiplicar por 100, Deus vai multiplicar por 1000. Eu falei, nossa, tudo isso sim, tudo isso sim. Pode se escandalizar com o que eu vou te dizer agora, que eu não tenho medo do teu escândalo e o faço para a glória do Deus que eu sirvo e para essa palavra ser glorificada na minha vida mais uma vez. Meu salário, tudo que eu às vezes, não sempre me entenda, recebo atualmente, é 1000 vezes o meu primeiro dízimo. Nossa, Pai, é verdade. Isso acontece. O meu primeiro dízimo, eu nunca deixei de ser dizimista, desde a primeira vez que eu entrei na igreja. O meu primeiro dízimo, hoje, 1000 vezes é a minha renda. Mas você se veste assim, eu sou desse jeito, sou jacu mesmo, e gosto de ser. Eu gosto de ser assim. Jesus me fez assim. Amém, seus olhos que são bons. Feliz, apaixonada por Cristo, prego, brado o seu nome, testifico e te mostro o resultado. Eu não tenho medo nenhum de desafiar você que está aqui nessa noite, seja você quem for, para uma vida nova com Cristo Jesus. Porque quando eu vim, nada trouxe, nada, vim totalmente falida, cheia de doenças e enfermidades, e o Senhor só foi de milagre em milagre, de glória em glória. Toda a vida, recebe, Pai. Obrigada, Senhor. Abrir mão do bom pelo melhor é uma decisão pessoal. O texto nos diz que ele, Zaqueu, lá no versículo 8 diz assim, mas Zaqueu levantou-se. O Senhor Jesus não falou nada para ele. Olha, o negócio é o seguinte, está aí o povo todo dizendo, e as evidências, estão mostrando que você roubou, que você defraudou. Então eu vou te sugerir, não. Isso você vê lá em Marcos 10, para um herdeiro. O jovem rico não era dinheiro sujo, era dinheiro de herança.
O Pai trabalhou para deixar para ele. E Jesus Cristo olha para ele e diz assim: doa tudo. O que eu disse? Tudo. Doa tudo para os pobres, vem e segue-me. Tudo. Agora Zaqueu não. Zaqueu, ele diz: eu vou restituir quadruplicado tudo que defraudei. E eu vou dar a metade. Jesus não falou nada para ele. Qual é a diferença de Zaqueu e do rico, do jovem rico? Se um é herança, dinheiro abençoadíssimo. Talvez o pai dele até fosse dizimista. E qual é a diferença para esse que roubou um monte aqui? O coração. O coração do jovem rico estava apegado no dinheiro. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Por que é que Jesus fala assim: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão? Porque eles não eram mais considerados filhos de Abraão. Se eles se tornassem publicanos, eles não eram mais filhos de Abraão. Mas Zaqueu conhecia a verdade, porque lá em Êxodo 22:1 diz, é uma lei, ele conhecia a lei e respeitava, que tinha que devolver quadruplicado o que fosse roubado. Quando Jesus olha para ele e diz assim: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. O que é que Jesus está fazendo com este homem? Está devolvendo a sua identidade. Está outra vez inserindo ele no contexto de ser salvo. Está trazendo ele outra vez para junto de si. Está devolvendo aquilo que ele mesmo houvera um dia perdido. E Jesus diz: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Para você ter uma ideia do quanto eles eram desprezados, o próprio Talmud autorizava os judeus mentirem para um assassino, para um ladrão e para um publicano. Não era pecado mentir para o publicano, porque o publicano estava ali para extorquir. E Jesus olha para ele e não vê só um Zaqueu fraudulento. Jesus sabe que ele nasceu para ser justo. E Jesus veio para me justificar, para te justificar. Você não é justo, porque você faz as coisas certas, porque você é justificado. Justificado pelo sangue de Jesus. E é essa identidade que o Senhor quer te devolver nessa noite. Essa é a verdade que você não pode esquecer. Ainda que ninguém acredite em você, ainda que ninguém atribua valor, porque você é o menor, porque você é o mais pobre, você é justificado por Jesus. Você é chamado como filhos, herdeiros da fé de Abraão, como o povo de Abraão. E isso é tua maior riqueza. O que adianta-nos ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Então eu quero te dizer nessa noite que a igreja precisa sim que nós sejamos bolsos de Deus. E se eu não tenho, eu não posso contribuir. Todavia, a coisa mais importante para Jesus não é me prosperar. Lembram das mensagens do pastor, as 7 mensagens? Qual foi a última? Nós esmiuçamos isso nas células. A última foi sobre a nossa salvação. Porque esse é o maior propósito de Jesus Cristo na minha vida. Ele me prosperar não é a obra dele na minha vida, isso é a fidelidade dele e a minha obediência à sua palavra. Ele curar-me de enfermidade é um bônus dele morar em mim. Ele me dar dons espirituais é um bônus porque ele mora em mim. Mas Jesus Cristo veio à terra com uma única bênção, a maior de todas, salvar aquele que estava perdido. Essa foi a missão extraordinária de Jesus Cristo. E nós temos que tomar cuidado, igreja, porque nós temos dificuldade de conviver com o rico. Se tem uma passagem que o pobre gosta, é rico e Lázaro. Olha lá, tá vendo? Foi para o inferno. Ah, mas também ele viveu regaladamente. É verdade, viveu regaladamente. Mas o Senhor não condena eles. O que o Senhor condena os ricos é o seu amor. A pastora leu todos os versículos. Pelo dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu mencionei hoje aqui que fui numa audiência. Eu fui.
defender um pequeno de um pentacampeão. O advogado da outra parte me chamou de mentirosa. Falei, como é que foi? Conhece João 8,44, moço? Do que você está falando? Falei, senhor, por gentileza, reformula a sua pergunta, que o senhor não pode me falar isso. Falou, a senhora aqui. Vou mostrar-lhe um documento. Demorou 2 horas para achar, a página 104, colocou na tela lá. Então, a senhora me diga, a senhora é a mentirosa ou a parte X? Falei, não, parou, não entendi. Do que o senhor me chamou mesmo? Como é que é? O senhor reformula a sua pergunta, senão eu não vou responder. Nunca me viu? Falei, a data, ele já se embananou todo. Falei, a data é de 23, o fato que eu relato é do ano de 2004. Aí ele falou assim, essa testemunha fala demais. Falei, coitado. Aí o juiz ficou bravo com ele, falou, eu estou presidindo. Você não pode advertir. Se você quiser, você fala comigo e eu instruo a testemunha. Mas quem preside, quem julga sou eu. Falei, dá-lhe, Senhor. Eu não entrei aqui sem oração, mostra para ele. Não, é verdade. A pessoa deu um imóvel e a irmã mora lá 20 e poucos anos, agora está sendo despejado porque ele vendeu o imóvel. Falei, como que você dá as coisas para os outros e você vende? Foi essa questão que o Senhor permitiu que eu fosse. Não era o que eu queria, mas não é que eu gostei, gente. Eu amei. Falei, por quê? Que eu não fiz direito? Eu ia brigar muito mesmo. Eu nunca brigo, mas eu ia brigar. Fala, devolve, que é dele. A palavra do Senhor diz que a gente não pode obstruir os caminhos da justiça. E que ai daquele que favorecer um rico, aquele que dá para o rico empobrece. Eu não tenho nada contra o rico. Não sinto nenhum quentinho no meu coração quando eu vejo o rico indo para o inferno. De jeito nenhum. Mas uma coisa eu te digo, peça sem medo. Peça, Pai, pode sim, Senhor. Me prospera, me dá muito. Antes, me dá um coração que saiba administrar esse negócio, um coração que saiba dividir, que saiba abençoar a vida dos outros, porque senão, por causa de dinheiro, você perde a salvação da tua alma. Zaqueu sofreu uma grande transformação, a vida dele foi reescrita, mas ele primeiro ouviu a voz de Jesus Cristo chamando o seu nome, e ele mesmo falou, pode passar em revista, mas depois que eu me corrigi, nessa noite o Senhor te chama pelo nome, para que você se corrija e ele possa passar a tua e a minha vida em revista, sem ter o que nos apontar. Meu Deus, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Você tem noção de quem você é? Você é a igreja do Senhor Jesus, você é o único povo de toda a terra que pode sonhar com a eternidade. Você nunca vai morrer, meu irmão. Você vai dormir um soninho e plus, vai estar na glória com o Senhor Jesus. E sem levar nada, nem a roupinha do corpo. Então vamos doar as cobertas, né? Os Jolitex. Eu nunca mais vou esquecer, cada vez que eu pegar a Maria Isabel e rolar na Jolitex, ai, pastora, acho que eu vou comprar uma cobertinha nova, eu vou trazer aquela, para eu poder dizer para o Senhor Jesus, passa minha vida em revista, não é? Primeiro conosco, Jesus, quando Ele olha para você, Ele entende a sua dor, Ele conhece a sua história. O pastor, a pastora, eu e todos os demais aqui, talvez não conheçam, não sabem dos detalhes. Amamos porque o Espírito Santo nos leva a amar, compreendemos porque esse é o caráter de Cristo em nós, mas o Senhor Jesus não. Ele me conhece intimamente, no profundo, e Ele me chama, Ele te chama para um relacionamento real, sincero. Esses dias o pastor Marcos Capistrano usou um termo em cima deste altar. Eu estava em casa, mas eu vi a mensagem, eu não perco nenhuma. Tudo que é dito aqui eu pego. Aquela irmã bonitinha, linda, né? Bonitinha sou eu, você é linda. Trouxe uma palavra para nós esses dias, uns meses atrás, com uma suavidade, assim, falando, toda bonitinha. Falei, ai, Pai de amor, que coisa linda, mas eu não sou assim. Cada um de nós é diferente. O pastor Marcos Capistrano falou aqui uma palavra que o Senhor falou para mim. Não, porque se eu não subir aqui, não vai acontecer, vai parar tudo. Não, o Senhor vai usar quem está aqui, né, irmão? Ele vai usar, Ele vai falar.
E se não tiver aqui, pode usar lá. Maravilhosa a pregação dela. Muito, muito boa. Grande, profunda. Um espírito de torpor. Lembram disso? Um espírito de torpor sobre a igreja. Não sobre a igreja aliança, sobre a igreja universal. Também não há universal, mas universal do mundo inteiro. O pastor Marcos Capistrano falou nesse altar de um espírito de torpor sobre a igreja. E o Senhor tinha falado a noite anterior para mim, no meu quarto, que existe um espírito de torpor. O que é isso? A pessoa fica inocente. Ai, está tudo tão lindo, tudo tão bom. Não, 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 não. Se mexe, se corrija, se santifica, se ora, ore mais, jejua, jejue mais, busque mais, oferte mais, adore mais, venha mais, pratique mais, viva mais, sinta mais, mas não deixe esse espírito de torpor. Uns 15, 20 dias antes, o Senhor falou para mim no meu quarto, existe um espírito de inocência na igreja. Eu falei, nossa, pai, que coisa boa, um espírito de inocência. O Senhor falou, não, você não está entendendo. Um espírito de inocência é que eles estão inocentes, achando que está tudo bem e não está. Os dias lá fora são maus, aqui dentro é um tempo de nós estarmos num quentinho de Deus, recebendo do Senhor. Cada culto você recebe para você sair lá fora e dar conta do recado. Sair daqui com bagagem para enfrentar o mundo, enfrentar as dificuldades sem temer, sabendo quem você é. Se houve uma situação para Zaqueu ser tratado, quanto mais para nós. Quem é que você conhece? Quero que você pense agora, uma pessoa. Eu sei em quem você pensou, porque eu pensei também. Pense numa pessoa que precisa desesperadamente de Jesus Cristo. Conhece um monte, não, meu irmão? A mesma graça, a mesma misericórdia que é renovada todas as manhãs sobre a minha vida, é sobre a vida deles. Então nós precisamos, gente. Precisamos desse despertar. Eu amo a palavra de Deus e quando eu olho para Zaqueu, que roubava, que infringia tudo que podia sobre os seus irmãos, 2 para César, 2 para mim. O Senhor transformou a sua vida. Ele tinha o nome de justo, mas ele precisava ser justificado. Jesus Cristo caminhava para a morte, todavia no seu caminho foi levando salvação. Eu e você a mesma coisa, cheios de vida, cheios de Jesus dentro de nós, temos que levar salvação por onde nós passarmos. Pare de virar o olho, pare de se esgueirar. Se passa por uma pessoa numa situação de rua, uma vez fala, meu Deus, coitadinho, deve estar com frio. Segundo dia você fala, está ali de novo. Terceiro dia você nem vê. Acostuma. Acostuma. Os nossos ambientes a gente vai se acostumando. Você não se acostume. Que constranja teu coração. Que te incomode a dor do teu irmão. Que te faça passar a noite acordado, que te mova em jejum, que te mova em oração, que o meu amor por você seja real, que o seu amor por mim seja compromisso com Cristo. Nós precisamos disso. Mais uma vez eu vou citar o pastor Marcos Capistrano e a pastora, a esposa dele. Ela veio aqui na frente e fez uma oração. Antes dele falar da paixão pelo corpo, não é paixão do corpo, mas paixão pelo corpo. Lembram do título da mensagem? Eu falo todo se você quiser. Graças a Deus, eu tenho uma memória fotográfica. O jeitinho da pessoa se mexer aqui, eu vou registrando, lembro de tudo. A pastora Milene subiu aqui, graças a Deus. Aquilo foi discernimento espiritual. Se aquela mulher não tivesse feito aquela oração, por isso que é muito importante trabalhar em casal. Se você puder desenvolver um ministério junto com teu esposo, quem está namorando já começa a orar aí, viu? Só flui quando faz junto. Uma só carne. Ela subiu, se colocou e orou pela igreja. Se ela não tivesse orado, não teria tido o efeito que teve. Não existe isso. Pode deixar comigo. Deixa comigo, eu sei fazer. Isso aqui é um corpo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Então pare de se esgueirar, pare de desviar.
Ame, abrace, cuide e proteja. E eu quero agora que a banda venha, por favor. E o meu primeiro apelo, eu só quero que venha aqui na frente se de fato você quiser que o Senhor inunde a sua vida e transforme todas as áreas. Não é para dar uma maquiadinha, uma melhoradinha. Isso aqui não é o Jesus que eu prego, não, gente. O meu Jesus transforma. O meu Jesus reescreve. Se for necessário, ele apaga aquilo que você já escreveu. Então, se você tem essa disposição, que você se levante como Zaqueu e venha à frente que eu vou orar por você. Você vai adorar o Senhor e nós vamos para casas abençoados em nome de Jesus Cristo.